Olá, boa noite ou boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo para o retorno? Aqui estamos novamente para dar continuidade aos estudos. Pessoal aqui no chat já chegando também, muita gente está confusa porque algumas mudanças ocorrerão no horário, mas tudo que pode ser adaptado para um estudo tão longo assim, é difícil mesmo conseguir manter o mesmo horário por quase 2 anos, né? 1 ano e meio. Então é isso, muita felicidade, muita alegria e satisfação de estar aqui com vocês novamente. É muito importante, muito feedback, muita gente falando que estava com saudade. Muita gente falando que se acostumou com o horário, se acostumou com os estudos, muita gente também nos alcançando aí, já estão em alguns estudos mais avançados, 16, 17, 48. Então, muito bom contar com todo esse apoio, toda essa companhia de vocês, tá? Tô meio enferrujado aqui, então eu vou devagar nos slides aqui, tá bom? Deixar aqui o meu boa noite, eu vou falar boa noite, tá? Vou falar meu boa noite aqui pro pessoal da Rádio Amigo Espírita, que também está nos acompanhando, que depois vai ficar no SoundCloud esses áudios, também para um outro grupo de pessoas acompanhar. E os companheiros e companheiras de estudo que estão chegando aqui no chat. Deixe-me compartilhar aqui. Aí, deu certo. Tá bom? Muita gente ainda não chegou, mas o Dioclésio está aqui, de São João del Rei, Minas Gerais, sempre aqui. Sérgio Teixeira também, dando a força aí, como sempre. A Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, também aqui. A Patrícia Xavier, de Blumenau, Santa Catarina. E a Socorro, de Paulista, em Pernambuco. Elisa Cruz, dizendo que o João Afonso deixa um abraço. A Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro, também. É isso. Por enquanto somos nós. Ok? É isso aí. Então, antes de entrar profundamente no estudo, só vou comunicar os horários, né, para você que está chegando agora. Os estudos sofreram alterações de horário. Este não, né? Isso aqui é uma exceção, porque eu assumi um compromisso de fazer uma palestra na terça-feira, então eu tive que começar na sexta. Estamos aqui na sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016, fazendo provisoriamente. A partir da semana que vem, os 2 estudos serão feitos às terças-feiras. Este aqui, Autodescobrimento, continuará no horário que sempre foi, das 18h45 às 19h50, e o Triunfo Pessoal mudará de horário, não será mais na quarta-feira, será neste horário que estamos fazendo esse, das 17h15 às 18h30, também na terça-feira. Então, na terça-feira serão os dois estudos, um seguido do outro, com um intervalo de 15 minutos. 2 links diferentes, ok? Que sempre estarão disponíveis na minha página e na rede Amigo Espírita. Não adianta entrar em um querendo assistir o outro. São 2 links diferentes no YouTube. Tá? Então, desse jeito aí, nós vamos conseguir nos adaptar. Talvez vai levar um tempo para algumas pessoas, outras, infelizmente, não poderão mais acompanhar o Triunfo Pessoal, outras que não podiam poderão, mas não houve como não fazer essa mudança, pois às quintas-feiras eu já comecei a coordenar o estudo do Livro dos Espíritos aqui na Frateceb, em Taboão da Serra, então eu preciso deixar um dia livre à noite para poder fazer palestras também, tá bom? Então é por esse motivo, em razão do estudo presencial que farei de O Livro dos Espíritos, o estudo de quarta-feira foi mudado para terça. Certo? Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 62, começaremos o capítulo 7, e dentro do capítulo 7, o subitem 7.1, Computação Cerebral, parte 1. Mas não é tão complexo quanto o nome sugere, tá? Não vai entrar tanto em questão de neurologia como já entrou anteriormente em um dos estudos. Ok? Então vamos seguindo direto em Joana. Boa noite, boa noite. Eliane Botazo também chegando aqui. A Maísa Oliveira, o Celso também chegando. Agora o pessoal começou a chegar, ó.
Tá tudo ok aí, então? Dê o feedback aí de que está ok, o slide, imagem, tudo ok? Eu vou seguindo aqui. O cérebro humano pode ser comparado a um computador especial, de elevados recursos e intrincados mecanismos, que escapam à mais sofisticada tecnologia para penetrá-lo integralmente. O cérebro, né? Como nós já vimos a questão do cérebro, nós não podemos associar o cérebro como uma parte de extensão do espírito, ok? Ela está falando do cérebro. O cérebro humano, aquilo que não continua conosco depois que desencarnamos, pode ser comparado, segundo Joana, a um computador especial de elevados recursos e intrincados mecanismos que escapam à mais sofisticada tecnologia para penetrá-lo integralmente. Então, nós ainda não temos recursos para isso. O que é positivo? Quando ela compara isso a um computador e coloca que escapa a nossa tecnologia atual, ela está nos dizendo também que prevê que consigamos compreender o cérebro integralmente num futuro, à medida que a nossa ciência evoluir, à medida que tecnologicamente nós dispusermos de melhores recursos para tal. Certo? Então vamos seguindo. Registrando a mente e transformando-a em pensamentos dedutivos, pela razão e lógica que partem de um caso específico para a elaboração de uma teoria, e indutivos quando crescem de uma teoria para um caso específico. As ideias ficam digitadas nos sensores do subconsciente antes de se fixarem nos substratos do inconsciente profundo. Então aqui dá uma aprofundada em tudo aquilo que nós já estamos estudando, certo? Só um minutinho aqui para eu resolver uma questão. Pronto. A questão a ser resolvida é que uma banda está ensaiando na casa ao lado. Registrando a mente e transformando-a em pensamentos dedutivos, pela razão e pela lógica, ok. Registrando a mente, aqui que é o importante do que nós já tínhamos dito, tá? Registrando a mente. Essa é a diferença onde Joana separa o cérebro da mente. Porque a mente diz respeito ao que o nosso espírito traz, e o cérebro é o aparelho que interpreta essas informações, tá? Então, quando eu desencarno, eu não tenho mais o cérebro, mas eu continuo tendo a mente. Transformando-a em pensamentos dedutivos pela razão e lógica, que partem de um caso específico para a elaboração de uma teoria, e indutivos quando crescem de uma teoria para um caso específico. As ideias ficam digitadas nos sensores do subconsciente, antes de se fixarem nos substratos do inconsciente profundo. Ok? Vou explicar isso aqui melhor. Só seguindo aqui. Isso aqui ajuda um pouco mais a compreender. Nota do expositor. Podemos conceituar o método dedutivo como sendo uma modalidade de raciocínio lógico, que, como seu próprio nome diz, faz uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de uma ou mais premissas. Por exemplo, o professor Mustafa é natural de Curitiba. Curitiba é uma cidade do Paraná. Paraná é um estado brasileiro. Dedução. Se Mustafa nasceu em Curitiba, que é uma cidade do Paraná, que é um estado brasileiro, logo Mustafa nasceu no Brasil. Isso é dedução. A indução, em filosofia, é considerada como um método de raciocínio com o qual se extraem, pela observação de fatos conhecidos, alguma conclusão geral que não se acha rigorosamente relacionada com eles. Por exemplo,
A galinha tem bico e é uma ave. O fazão tem bico e é uma ave. O avestruz tem bico e é uma ave. Portanto, todos os seres com bico são aves. Essa é a diferença entre dedução e indução, que é o que é colocado por Joana aqui no slide anterior, correto? Pela dedução, uma informação que é um fato e pelo raciocínio lógico, eu vou construindo a informação que eu preciso. Pela indução, eu não tenho o fato. Este é o ponto, ó, com o qual se extraem pela observação de fatos conhecidos alguma conclusão. Eu não tenho esse fato, mas eu tenho outros fatos que me induzem a concluir o próximo. Então, primeiro eu percebo que todos os animais, que vários animais que têm bico são aves, e aí por indução eu concluo que todo animal que tem bico é ave. Tá bom? Mas eu não tenho como chegar a essa informação pela dedução, como está no primeiro caso. É uma indução. Tá? Eu chego a um ponto onde eu não tenho mais por onde ir. Certo? Então vou voltar aqui. Em Joana. Registrando a mente e transformando-a em pensamentos dedutivos pela razão e lógica. Então aqui, ó, quando tem a razão e a lógica aplicada, que parte de um caso específico, eu elaboro a minha teoria. E indutivos, quando crescem de uma teoria para um caso específico. As ideias ficam digitadas nos sensores do subconsciente antes de se fixarem nos substratos do inconsciente profundo. O que isso nos traz, né? O que isso nos traz de importante aqui? Deixa eu abrir. Erros. Tá? A indução pode me levar a erros. Tudo bem? Porque eu não tenho controle de tudo. Eu tenho controle de que as aves têm bico. Mas nós não estamos falando aqui de ave ter bico ou não. Nós estamos falando aqui de espírito estar existencialmente colocado no mundo para fazer uma diferença e se autodescobrir. Se eu vou por um caminho de indução que não é positivo, eu posso inclusive chegar à conclusão de que eu não sirvo para nada. Eu posso chegar à conclusão de que eu posso cometer suicídio e não haverá problema, que eu posso cometer o homicídio e não haverá problema, que Deus não está olhando para mim, que eu não sei do que eu estou falando, porque eu posso ir pela indução. Bom, eu tentei conseguir aquele emprego, não deu certo. Depois eu tentei outro, não deu certo. Aí eu cheguei numa garota, não deu certo. Por indução, eu concluo que eu não sirvo, que ninguém gosta de mim e que não vou fazer diferença no mundo. Por isso é o perigo. Porque ela está dizendo que a nossa mente passa essas informações e por esses dois métodos nós vamos construindo o mundo a nosso redor. E internamente. Esses registros vão sendo colocados no subconsciente e depois eles vão para o inconsciente. Nós já sabemos que depois que está no inconsciente, pode se formar em um complexo e que esses complexos guiarão os nossos comportamentos, nos levando a fazer coisas das quais nos arrependemos, das quais dizemos que não faremos de novo e quando percebemos estamos fazendo. Essa é a questão. Qual o mecanismo-chave para compreender isso? O nosso orgulho. O nosso orgulho, tá? Acreditar que eu sou um doutor da lei, acreditar que eu detenho conhecimento pleno de algo ou de alguém é uma ilusão. É uma ilusão. Tá? Acreditar dentro disso que nós trabalhamos, que Jung é o fim da linha, que ele trouxe tudo que podia ser trazido de psicologia, é uma ilusão imensa. Nós estamos engatinhando. A psicologia mais ainda, que é uma das ciências mais novas, se comparadas às outras da área da saúde. Nós estamos começando. Isso vai se aplicando a tudo. Tá? Em algum momento você vê na televisão, não pode comer ovo porque faz mal. Depois, comer ovo faz bem. Não pode abraçar o bebê quando ele fica chorando. Não, tem que abraçar o bebê quando ele chora. Então, muitas coisas vão sendo feitas
de maneira errada, porque nós não nos abrimos para o novo. Quando uma nova informação chega, ela bate com aquela indução ou com aquela dedução que foi relacionada a fatos ou foi relacionada à lógica, e aí eu me fecho. Então eu não aceito a sexualidade que está surgindo, eu não aceito um monte de coisa, aí começa a eclodir os ismos. Esquerdismo, direitismo, feminismo, machismo, sexismo, todos os ismos, eles vão surgindo como um sintoma social de intolerância por dedução. E aí nós temos agora uma indução, né? Uma dedução ou uma indução, vai depender do meio em que foi colocado, de que dizem que todo homem é um estuprador em potencial. Veja bem, isso é o perigo que nós estamos falando aqui. Este é o perigo que nós estamos falando aqui. De que tem que sair na rua e bater em homem, e do mesmo jeito que antes tinha que sair na rua e bater em negro, e nós vamos só mudando o objeto de ódio, mas nós não evoluímos, tá? Porque não há uma percepção de que todos somos e todos estivemos nesses corpos aí. Todos estivemos em um corpo negro, um corpo branco, todos fomos mulheres, todos fomos homens, todos fomos crianças. Tá? Não adianta ficar despejando o ódio naquilo que eu não estou. Porque, na verdade, eu me comprometo com o que eu sou. Então, eu estou agora. Eu trago essa reflexão. Suponha que eu fiquei 10 encarnações nascendo como homem. E eu pregava o machismo, porque, para mim, mulher tem que ficar em segundo plano. Aí, parte do meu processo de crescer, eu venho mulher. Veja, não é uma punição, porque aí eu estaria dizendo que mulher é inferior. Nessas ilusões que nós vamos nos desconstruindo. Eu venho mulher porque eu preciso ser mulher, preciso saber o que é mãe, preciso saber um monte de coisas que só sendo mulher eu vou saber. Inclusive saber o quanto o machismo que eu ajudei a criar machuca. Quando eu me vejo num corpo feminino, há um deslocamento daquele ódio. Então aquele indivíduo que era machista e agora nasce mulher, vai ser feminista. Porque do mesmo jeito que ele tentou instaurar uma ditadura sexista na época em que ele estava, ele vai querer fazer isso de novo. E este é o problema, esta é a ilusão infantil. Então eu venho mulher, instauro o feminismo, oprimo a figura masculina, e aí na próxima eu venho homem de novo, sou oprimido por esse feminismo que eu instaurei, e isso nunca termina. Eu vivo rebelde. Eu vivo rebelde por essas induções. O problema do mundo são os homens? Não, porque aí eu vou ter que colocar o meu pai no meio, você vai ter que colocar o seu pai no meio. Nenhuma mulher presta, aí você está falando da sua mãe, da sua irmã, da sua professora, então não tem como colocar dessa maneira. Somos espíritos, sem gênero, sem cor de pele. Tá? São vestimentas que nós utilizamos para caminhar aqui na Terra. E onde começa isso tudo? Nessas informações que vão sendo trazidas pela nossa mente, pela observação dos fatos do dia a dia, pelos nossos sentidos básicos, visão, audição e etc. Eu vou formando uma ideia que fica no meu subconsciente momentaneamente, e depois que ela permanece por um tempo e se confirma como verdade para mim, ela vai para o meu inconsciente e aí começa a me guiar. Então, se eu desenvolvo machismo, não importa quem seja, se é uma mulher, eu não quero ouvir falar. Eu vou interromper, eu vou passar por cima, e isso e aquilo. E eu não consigo mais me desfazer daquilo tão facilmente. Esse é o perigo de acharmos que somos doutores da lei, doutoras da lei, e que já temos o conhecimento máximo e pleno, e de acharmos até que o espiritismo já é a revelação maior de tudo que se conhece no universo, pois não é, tá? Tanto que no Livro dos Espíritos, quem o estuda sabe que algumas perguntas a resposta é a seguinte: ainda não podemos falar exatamente o que é, porque vocês não têm nem vocabulário para compreender isso. Quer dizer, tem muito mais coisa além disso aqui, tá? Não se coloque como espírita superior, católico superior, porque eu tenho religião, eu sou melhor que o ateu. Isso é uma ilusão imensa trazida por estes métodos de indução e dedução. Dá um salve, salve, simpatia aqui para Rose, Rose Lili. Tem uma foto da Torre Eiffel aqui. Quem sabe um dia, né? Márcio Viana, despejar ódio é uma das diversas formas de fuga da realidade. A cura para todas as doenças da alma começa pelo processo de autoconhecimento e reforma íntima. Exatamente. E é o que estamos fazendo aqui.
parar de falar que nós estamos tentando fazer, senão dá a impressão que nunca chega. Estamos fazendo, né? Afinal, 62 estudos, vamos nos dar uma gratificação e um reconhecimento de que já somos melhores do que éramos quando começamos. João Paulo Gonçalves, Janaína Bittencourt, Amália Guimarães, Fernanda sempre acompanha o trabalho. Fernanda vai ter uma palestra em Taboão. A Fernanda está lá, me presentearam também no aniversário. Maravilhoso. Ela é irmã dela. Rosita Xavier também. Tá bom? Então vamos em frente. Continuando em Joana. Em razão disso, o hábito de pensar desenvolve-lhe as possibilidades do entendimento, especialmente pela decorrência das ideias elaboradas. O hábito de pensar nos desenvolve as possibilidades de entendimento, especialmente pela decorrência das ideias elaboradas. Mas vejam, isso pode ser negativo como eu coloquei. Pode ser positivo e pode ser negativo. Muito do que nós temos, deixa eu compartilhar aqui. Muito do que nós temos no Espiritismo, como foram escritos os livros de Kardec, são por deduções. Tá? As próprias perguntas do Livro dos Espíritos são dedutivas, né? Diante de uma resposta, Kardec vem com uma outra pergunta que é uma dedução daquilo e ele mesmo chega, mas os espíritos vão confirmando ou negando as deduções dele. E aí você percebe que ele toma alguns, chega para lá, né? Kardec toma alguns, chega para lá. Ele toma umas respostas bem assertivas, justamente por isso, porque mesmo ele, com todo o material que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha, cometia algumas deduções que não eram totalmente corretas, mas ele precisava fazê-lo porque eram as perguntas que surgem para nós. Então, quando você lê o Livro dos Espíritos, você lê uma resposta, quando você acaba de ler aquela resposta, te vem uma pergunta, e ela costuma ser sempre a próxima do livro. Kardec também fez a mesma pergunta que você faria, e aí você vai tendo um método dedutivo, tá? E indutivo. Aqui está sendo colocado como o nosso cérebro funciona. Se isso é bom ou ruim, depende do quanto de orgulho você tem colocado nisso. Seguindo, todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques, que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Maís Oliveira, não temos vocabulário nem maturidade para compreender. Nós, de forma geral, como seres humanos, estamos nos matando com o que já temos, porque cada um interpreta de um jeito, calcula se vier mais informação, né? Nós não conseguimos falar a mesma língua religiosamente com o que já temos, mesmo os que são que professam a mesma religião brigam entre si, então acreditar que o que temos aí é a verdade plena e absoluta é uma grande ilusão no meu ponto de vista. Todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos, tá? Para vocês que estão na rádio, é apreendido com 2 S, e catalogados pela consciência lúcida, compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques, que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Tá? Ele fica como se fosse uma bomba relógio ali. E dependendo dessas condições especiais, que são os gatilhos, pode ser um estímulo, qualquer que seja. Meu pai abusou de mim. Minha namorada me deixou. Meu patrão me mandou embora. Eu fui assaltado, nunca mais ando na rua. E aí vai liberar essa informação. Tá? Ou então eu posso estar assistindo televisão, me deparar com alguém sofrendo um abuso que eu também sofri, e naquela hora eu choro, eu fico com raiva, eu quero matar o cara. Isso normalmente está relacionado com informações que foram recalcadas e que agora são liberadas diante dessas condições especiais. Estímulos externos ou internos. Tá? Então os conteúdos psíquicos que não têm condições de aprender naquela hora, eles ficam
no subconsciente. E o que isso quer dizer? Como colocou aqui a Rita colocou logo no começo. Cadê? A Rita colocou aqui, de Juiz de Fora. Estou ouvindo os estudos mais uma vez e aprendendo coisas novas cada vez que escuto novamente. É exatamente isso. Nesse momento, você está aqui acompanhando esse estudo, não só a Rita, você. E eu. Nós estamos aqui acompanhando esse estudo. De todas as informações que são trazidas nessa 1 hora, muitas não são compreendidas imediatamente, né? Apreendidas. Elas, é legal isso que ele falou, mas não faz muito sentido na hora. Então fica parecendo clichê e etc. Depois de um tempo é que elas vão fazer sentido. Aí você vê alguma coisa acontecendo na rua e lembra do estudo. É disso que nós estamos falando. Fica no seu subconsciente, porque não dá para absorver tudo de uma vez só. Você está aqui assistindo esse estudo, mas seu filho está brincando e você fala, vem para cá. Seu gato está mordendo o fio do computador e você fala, sai daí. Então, nesses lapsos, você vai perdendo algumas informações pela lógica, mas elas são registradas no seu subconsciente e, quando necessário, atuarão para o seu crescimento. Nunca para te punir, tá? Nunca para te punir. Sempre para o seu crescimento. Pode ser considerado punição por quem tem medo da dor, por quem acha que não merece a dor, mas nunca é. Nunca é para te machucar. É sempre para te ensinar, é sempre para te colocar uma nova perspectiva, para desenvolver em você a empatia, né? Calçar o sapato do outro dói, lógico que dói. Ainda mais, isso é uma coisa importante, assim, uma metáfora, né? Bem simples, mas que vai te ajudar nesse sentido. A minha ajuda. Quanto menor em hierarquia ou em poder for a pessoa que você agride, maior será a sua dor quando precisar calçar os sapatos dela. Então imagina você aí, né, um homem zarrão, 1,90 m de altura, calça 43, batendo no seu filho que tem um pé 32, é esse pé que você vai ter que colocar. É por isso que dói. Não tem jeito, isso aqui não cabe em mim, isso é inaceitável, eu não consigo, não é possível. O veste vai ter que calçar. Vai ter que calçar um 32. E quando é que eu agrido quem é maior que eu? Raramente, porque ninguém agride quem é maior que eu. Eu vou gritar com o meu filho em casa, mas eu não vou gritar com o meu patrão na firma, é muito difícil. Então, quando eu tenho que calçar o sapato do outro, é que eu vou sentir a dor que eu causei nele. Então, pensa muito bem. Quando você for agredir uma pessoa, quanto de poder tem de diferença entre vocês dois, essa é a proporção da dor que você sentirá quando esse resgate vier. Não para te punir, mas para te libertar dessa dívida. Fênix Negra chegou aqui. Vera Perucci. Dói calçar o sapato do outro. Fica com o seu, que é do seu tamanho, porque aí não precisa passar. Tem os desconfortos, às vezes faz uma bolha, mesmo o seu sapato, compreende? Mas ir lá no fundo, na sua essência, e ter que pagar por um abuso, por um estupro, por um homicídio, por uma traição, por um adultério, por corrupção, calculador que é isso, imagina, é isso que eu sempre coloco aqui. Esses indivíduos que desviam dinheiro, recurso, o que quer que seja, a milhões, bilhões, mas eu não queria nunca calçar o sapato desses indivíduos, nem agora que eles estão usufruindo dessa riqueza toda, e nem depois, quando tiverem que prestar contas delas, porque vai ser um pé grande tentando calçar o sapatinho de um recém-nascido. Vai doer muito. Vai doer muito. Vamos em frente. Continuando. É uma parte do subconsciente responsável pela memória, pela vida psíquica e sentimental, que elabora os padrões do comportamento social e moral. Normalmente aflora nos estados oníricos, cuja ação é preponderante, e nos transtornos neuróticos, que resultam das suas fixações perturbadoras. Uma parte do subconsciente responsável pela memória, pela vida psíquica e sentimental.
que elabora os padrões de comportamento social e moral, tá? Então, a minha vida psíquica, que é uma vida mental, que está ligada ao sentimento, vai estar ligada, nutrida por emoções, sentimentos, pensamentos, tudo isso que nós já vimos aqui. Ela elabora os padrões do meu comportamento social e moral, compreende? Então é isso. De acordo com as informações que eu registrei, erradas ou certas, eu vou me comportar. Eu vou ser moralista com algumas coisas e o que me transforma em hipócrita com outras, por exemplo. Fica reclamando com o filho que faz, você não lê um livro, você fica o dia inteiro nessa televisão, mas eu também não leio. Faço nada. Tá? Então, assim, é sempre esse posicionamento. Quando eu estou aplicando o meu raio moralizador, eu tenho que pensar muito bem se eu tenho certeza de que essa convicção é imutável, de que não existem informações que podem me provar que eu estou errado. Normalmente, aflora nos estados oníricos. O onírico é aquilo relacionado a sonho. Tá? Então aparece os nossos sonhos, cuja ação é preponderante, e nos transtornos neuróticos que resultam das suas fixações perturbadoras. Transtornos neuróticos, tudo aquilo que se liga a um pensamento que te comanda, que te corrói, mágoa, raiva, tristeza, ressentimento, ansiedade, depressão, são transtornos neuróticos. Está na sua mente. Se você não pode ver, está na sua mente. Se está na sua mente, sendo produzido por ela, tem fundo neurótico. E se começa a atrapalhar a sua vida, transforma-se em um transtorno. Portanto, um transtorno neurótico. E aí resultam as suas fixações perturbadoras. Eu tenho que matar os homens, eu tenho que matar as mulheres, eu tenho que matar os transexuais, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que pôr fogo no templo de Umbanda, eu tenho que pôr fogo nas religiões africanas, eu tenho que dar risada de certas pessoas, e assim vai. Tá? Até que fica uma fixação perturbadora. Porque você não pode mais viver sua vida desse jeito, fica com medo, né? O que temos aqui, então? Uma vida psíquica e sentimental. Uma vida psíquica e sentimental. Uma vida. E aí cabe a você refletir, né? O quanto você está investindo nessa vida. O quanto você está nutrindo essa vida, cuidando dela, da saúde dela. Sem tanta alopatia, né? Que é o remédio comprado em farmácia. Sem tanta fúria, sem projetar sombra, sem ficar agredindo os outros. Que é a sua vida psíquica, né? Se nós pudéssemos vê-la como nós vemos o seu corpo físico, como seria o seu corpo espiritual e o seu corpo psíquico? Você pode estar aí cheio de músculos ou cheio de tecido adiposo, mas e lá dentro, o que tem? Você é cheio de maquiagem, com plástica, com o que quer que seja, maravilhosa, maravilhoso, mas e lá dentro? É bonito assim? É saudável assim? Então fica a reflexão para nós pensarmos sobre isso, porque é uma vida pela qual eu sou responsável, tá? Eu sou responsável por este corpo físico, que é uma vida orgânica. Posso acabar com ele, posso detoná-lo, posso fazer o que eu quiser. Posso cortar um pedaço. Ah, mas imagina, eu vou cortar um pedaço do meu braço? Vai, porque se você dirige a 160 na rodovia, bate o carro e perde o braço, foi você quem cortou seu braço. Você fez isso. Você tinha noção que isso poderia acontecer. Então, com a minha vida psíquica é igual, né? E muitas pessoas se flagelam psiquicamente, sofrem. Ah, eu não sirvo para nada, eu sou feio, eu sou chato, ninguém gosta de mim, todas as pessoas estão erradas, só eu estou certo. É uma flagelação, fica preso àquele perfeccionismo existencial, né? Todo mundo tem que ser perfeito e sofre profundamente quando os outros não professam a mesma fé. Às vezes em coisas pequenas, tá? A Fernanda diz que os sonhos dela são lúcidos e ela lembra com perfeição. Isso é uma ferramenta poderosíssima para quem faz terapia, né?
Algumas pessoas fazem terapia e não conseguem. Se você consegue, eu sugiro anotar, porque um dia podem lhe ser úteis caso você já não o faça. Divani Gomes chegando, dando boa noite. Liliane Sayonara. Marinalva Mello. Sejam bem-vindas. Cristina também. Sejam bem-vindas. Tá? Os seus sonhos, então, trazem essas informações do que está no seu subconsciente, do que está no seu inconsciente. É que essas informações vão vir confusas para você, mas nada que venha para a sua consciência é desconhecido, tá? Pode ser encoberto, pode te parecer novo, mas não é desconhecido, porque não tem como a sua mente te jogar uma informação que não esteja nela. Isso seria paradoxal. Paradoxal. Então, o que passa pela sua mente, o que passa pelos seus sonhos, o que passa pela sua ira, já existe em você e está tentando se comunicar. Se você se abre para ouvir a interpretação, mas eu estava surfando de jet ski. Eu estava no rio com um jet ski e esse jet ski virou um Velociraptor e de repente eu estava cavalgando uma girafa. Maravilhoso, tem muita informação aí. Pode dar risada, pode achar que é banal, mas nunca é. Certo? Aqui, então, vamos seguindo. Conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamento, que estabelecem a conduta do indivíduo, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial, conforme as preferências mentais, ou seja, as preferências mentais definem a forma com que eu vou viver. Os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamento. E por que se transformou em um padrão? Porque ele se repetiu tanto que ficou automático. Ou foi tão forçado, me enfiaram goela abaixo e ficou automático. Porque se eu falasse alguma coisa eu apanhava, se eu falasse alguma coisa eu era demitido, então agora eu não vou me dar o direito nem de pensar. Que estabelecem a nossa conduta, por ser essa de relevante importância no nosso relacionamento interpessoal, como na nossa vivência existencial. Então eu tenho aqui. Quem não lembra dos. O Sérgio pergunta se quem não lembra dos sonhos está doente. Olha, eu gosto de dizer assim, né? Em algum nível doente todos estamos, e saudáveis também. Quem não se lembra dos sonhos, não se lembra dos sonhos. Costuma ser... O sonho, ele tem mais chance de ser lembrado, ou ele quase sempre é lembrado, quando ele é interrompido, Sérgio. Pessoas que têm um horário para acordar, depois eu vou pôr o slide que não apareceu. Pessoas que têm um horário para acordar e o despertador as acorda, costumam lembrar mais de sonho do que aquelas que acordam naturalmente, por exemplo. É na interrupção do sonho, né, quando uma pessoa te acorda, que você se lembra. Por isso, quase sempre, os sonhos são interrompidos pelo despertador tocando. Tava um momento maravilhoso do sonho e o despertador tocou. Que azar. Não é que azar. Se ele não tivesse tocado, você não se lembraria. Então tem que haver uma interrupção. Pessoas que tomam remédio para dormir costumam também não lembrar. Alguns remédios estimulam mais, né, como o alprazolam. O alprazolam ajuda algumas pessoas a sonhar, pessoas que não estão acostumadas a sonhar tomam alprazolam, que é um ansiolítico, e sonham várias vezes durante a noite, tá? Depois de um tempo vai apagando também. Mas, pela minha experiência, quando a pessoa entra em processo de terapia, a mente dela costuma conversar um pouco mais nesse sentido, ela tende a lembrar mais de sonhos. Tá? Por isso também que os nossos pesadelos nós sempre recordamos, porque no pesadelo nós sempre acordamos. Tá bom? Então não é que está doente, tá? Você sonha, tá? O importante é, se você tem alguém que convive com você na sua casa e que pode te dar esse feedback, é importante que você saiba, quando você dorme, o seu olho tem que ficar mexendo.
por baixo da pálpebra. Se ele fica mexendo por baixo da pálpebra, você está no sonho REM, R-E-M. Tá? E nesse momento a sua mente está produzindo conteúdo, você está sonhando. Se ele não se mexe, você pode estar fora desse sonho, que é um sono que não descansa. Este sono REM é o sono saudável. Tá? REM é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Então fica mexendo assim, é sinal de que sua mente está elaborando. Quando você está muito exausto, ou quando vai dormir porque bebeu, porque está cansado, e não há esse movimento, você tende a acordar mais cansado do que foi dormir, ou tão cansado quanto. Quando há o movimento dos olhos, você acaba se renovando. Por isso, às vezes, um cochilo depois do almoço te renova mais do que uma noite inteira de sono. Tudo tem a ver com o seu processo. Né? Viver em exaustão não é bom para a mente, porque ela não elabora tanto. Eu vou colocar aqui então o slide que eu não tinha colocado. Conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamentos que estabelecem a nossa conduta, a conduta do indivíduo, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial. Porque eu me relaciono com vocês, eu me relaciono com todas as pessoas que estão no mundo, mas eu também tenho a minha vivência existencial, que é o meu existir, que independe de vocês, que é o que acontece quando ninguém está vendo, que é o que eu penso mesmo estando, né? Supondo que nós façamos um jantar, sentemos em uma mesa em 10 pessoas, eu estou me relacionando com essas pessoas, mas eu posso também aqui dentro estar pensando assim, não vejo a hora disso acabar, não gosto de ninguém aqui, eu quero mais é ir embora. Isso é uma vivência minha, que ninguém sabe o que está acontecendo, ela é existencial. E também pode me ferir, tá? Portanto, a hipocrisia e a demagogia são apenas atalhos para voltar onde você já estava. A verdade é a única coisa que pode curar verdadeiramente. Fala, não quero ir jantar com vocês. Né? Não porque eu não gosto de vocês, mas porque eu não gosto daquele restaurante. Ou então eu adoro aquele restaurante, mas eu não gosto de vocês. E aí você se liberta daquilo. Se você fica se forçando a ir, aí você alimenta estes padrões de pensamento. Eu tenho que ir, porque senão o que vão pensar de mim? O que Jesus faria? Eu não posso falar não, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser o exemplo, e vive em sofrimento. E vive em sofrimento, né? Quando vai chegando a hora do compromisso, dá que, não acredito, tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Quando você está vivendo dessa maneira, é um atalho para voltar onde você já estava. Não está vendo crescimento. Tá? Você pode estar ajudando pessoas a crescer, mas espiritualmente você continua onde estava. Né? Eu poderia, por exemplo, fazer esse estudo aqui, nós poderíamos chegar no estudo número 200, mas se a cada estudo eu sentasse na frente do computador e falasse, vamos lá, senhor, me dá força para aguentar mais um dia, não ia ter adiantado de nada para mim. Aí iam falar, olha, volta lá e começa de novo do capítulo 1, porque não fez diferença na sua vida. Aí eu vou argumentar, mas um monte de gente disse que se ajudou, que melhorou a vida delas. Bom para elas. Bom para elas. Elas realmente cresceram, mas você não. Então volta lá e tenta de novo, né? Agora fazendo isso com o seu coração, não com o seu ego, não como se tivesse uma dívida para que as pessoas gostem de você e te aceitem porque você faz algo bom. Isso serve se você faz palestra, se você serve sopa, se você cuida do filho dos outros, se você arruma o computador dos outros, né? Se o teu coração não está naquilo e se você faz aquilo pelo dinheiro ou pela questão moral, um padrão comportamental e um padrão de pensamento estão sendo internalizados em você. Tá? E aí você fica andando em círculo com a sensação de que caminhou 5 quilômetros. Caminhou, mas está no mesmo lugar de onde partiu. Reflete, às vezes tem que dar essa mudança e começar de novo, fazer o quê? Para algumas pessoas implica, inclusive, fazer uma nova faculdade, sair da área de exatas, ir para a área de humanas, da humanas de exatas, é isso aí. Algumas pessoas acompanham o estudo aqui e falam,
eu sou católico, eu sou protestante, eu acompanho seus estudos, mas eu ainda não acredito nisso e naquilo. Pode ser que chegue um momento em que fale, não, por dedução ou por indução, faz sentido. O que eu faço agora? Reforma. Reforma íntima, que vai afetar o que acontece fora de você também. Talvez você terá que ir para outra religião, para outra cidade, para outro esporte, outro tipo de alimentação, e assim sucessivamente, né? É isso que eu digo. Se você acredita que já chegou no ponto máximo, você não vai querer mudar. Se você percebe que está aqui para mudar, nada te pode ser apegado. Como se fosse a simbologia de Jesus falando, me segue, e aí você fala, espera aí, eu tenho que vender minhas coisas. E aí Jesus já foi. Jesus aqui é o símbolo para você crescer. Você tornar-se o seu Cristo, fazendo sacrifícios que te coloquem em um lugar melhor que você está, mas que implicam dor. Porque é sacro ofício. Né? É uma função que você faz em direção ao sagrado, que vai contra o seu ego. Então a sensação de sacrifício nos parece dolorosa, mas sacrifício é uma coisa que só aqueles escolhidos podem fazer. São as funções mais importantes para o sagrado, as funções que mais nos fazem crescer são as funções do sacro ofício ou do sacrifício. Legal, legal. Emerson também chegou agora. Eliane Cruz também chegou. O João Paulo diz que dorme ouvindo música. Maria Emília também está aqui. A verdade liberta e quando começamos a mentir, temos que mentir mais vezes para manter a primeira mentira. Então, aí fica esse padrão. Fica um padrão de pensamento que se transforma em um padrão de comportamento. Eu nunca mais posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade, eu vou voltar para onde? Para onde eu já estava. Tudo que eu construí na mentira é destruído e eu volto onde eu já estava. E essa é a ilusão. Se eu conseguir passar essa vida enganando os outros, eu caminhei. Aí você desencarna e volta, porque o espírito não dá salto pela mentira. Ele progride pelo crescimento, pelo sacrifício. Tá? Não perca tempo, não gaste uma existência vivendo uma mentira, porque é como andar em uma esteira. Enfermidades fisiológicas, deixa eu colocar aqui, que eu disse que eu estava enferrujado, hein? Paciência, paciência. Enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, alegria de viver ou pessimismo, angústia, encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, de onde emergem, então, para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Isso tudo que nós já falamos aqui, né, do adoecimento, da parte de psicossomática, enfermidades no corpo físico que resultam da somatização dos transtornos psicológicos, ou seja, psicossomáticas. O teu emocional adoecido fica vibrando aquela energia pesada ou aquela energia viciada, ela gera uma sobrecarga energética em uma região do seu corpo e essa região tende a ficar disfuncional. E isso também se dá com o bem-estar e com a alegria de viver, com o pessimismo, com a angústia. Estão nos painéis do nosso subconsciente de onde emergem. Tá? Então não são criados, eles emergem. Está aí adormecido e com o estímulo certo vai emergir, para bem e para mal. Para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Isso é bom para você que está infeliz. Tá? E isso é bom para você que está feliz também. Porque se você está infeliz é porque a sua felicidade está adormecida. E se você está feliz, a sua infelicidade está adormecida. Ou seja, o orai e vigiai é isso. Mantenha-se em contato com o sagrado pela oração e vigiai os desdobramentos do que está adormecido. Essa infelicidade, como dizia Chico, vai passar. E esta felicidade também. O que vai sobrar disso? A média do que eu construí. Aí eu vou definir se eu sou uma pessoa feliz ou infeliz. Mas completamente feliz ninguém é e completamente infeliz ninguém é. Sempre há
um vibrar, né, um cintilar, mesmo que muito sutil, de uma energia contraditória querendo aparecer. Às vezes a felicidade está aí querendo entrar, mas você fecha a porta morrendo de medo dela. A alegria, não posso dar risada, senão que vão pensar de mim. Não posso me mostrar frágil, senão que vão pensar de mim. E aí fica aquela coisa, né? Eu vejo alguns palestrantes assim. São exemplos de conduta, um modelo a serem seguidos. Nunca dá nada errado, tudo é perfeito. E eu fico pensando, tá bom, né? Então, coloca assim teu coração. Se você é professor, professora, não fica sendo pro aluno perfeito, eu sei tudo, porque você o intimida. Às vezes, se você não souber, não inventa, sabe? Joga aquela. Olha, eu não sei, vamos pesquisar sobre isso? Alguns alunos vão dar risada e vão falar: ah, você não é um bom professor, você não sabe isso. Deixa eles, esses são os doutores da lei. Mas outros vão estar percebendo: ah, então eu não preciso saber tudo se nem o professor sabe. Você vai desconstruindo aquele medo do inalcançável e do inatingível, da vaidade. Faz isso com o seu filho, né? Não fica se escondendo do seu filho quando você estiver chorando. Tem pai que só deixa o filho vê-lo dando risada. Deixa ver chorar. Ele vai perguntar: papai, mamãe, o que aconteceu? Você fala: tá doendo. Vai passar, mas agora tá doendo. A mamãe chora, o papai chora, do mesmo jeito que o papai ri. E aí ele vai começando a ficar assim, ó. Eu posso chorar, eu posso dar risada. Vai neutralizando os aspectos, nenhum fica poderoso, né? Tem pessoas que nunca viram o pai chorar. Tem pessoas que nunca viram a mãe chorar. E aí, quando elas choram, elas falam: eu sou fraco, meu pai era forte, eu sou fraco, meu pai era macho, e eu não sou macho, eu não sou fêmea. E fica essa coisa ilusória, né? Inalcançável, inatingível, que gera uma angústia imensa de insatisfação. E um sentimento de falibilidade muito grande, né? Você que é patrão, tudo isso. Teu funcionário, teu colaborador, vê você chegando atrasado, ele sabe o que está acontecendo. Então, não adianta tentar mostrar. É complicado isso aí, né? Nós fazemos muito isso, tá? Então, é sugerido assumir-se como ser no mundo humano, humano, né? Não perfeitão, perfeitona. Tá? Vamos lá. Encontram-se íncitos no painéis do subconsciente de onde emergem para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Todos estão em você. Se um deles manifesta mais do que os outros, é porque você está em contato com os estímulos errados. Mude os seus estímulos. É isso que eu disse. Mude. Mas e se for uma reconstrução muito grande? Peça ajuda, faça com calma, planeje, mas faça. Não fique esperando a vida acabar. Eu já estou com 60 anos, eu vou morrer nessa, aí na outra eu começo. Não faça isso, porque você vai viver até os 85. Fica achando que vai morrer cedo e não vai morrer cedo. E aí fica mais 25 anos vivo só esperando morrer. Usa a vida, ela é rara, ela é uma dádiva, a vida é uma dádiva, ela pode ir a qualquer momento, use ela com propriedade, use ela com sabedoria, usufrua dela, ela não é um direito seu, ela é um privilégio. Ficar esperando ela passar para começar de novo é uma afronta muito grande ao sagrado, né? É um desligamento muito grande do sagrado, e isso te leva para o caos, e no caos tudo pode acontecer. Inclusive a loucura. Seguindo. Exceção feita aos gravames kármicos, as problemáticas da vida humana invariavelmente são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideia selecionadas. Exceção feita aos gravames kármicos, aqui ela está falando de expiações, não dá mais para você não passar por isso, você tem que passar por isso porque contraiu essa dívida, assinou esse contrato consigo mesmo, ao estuprar aquela garota, ao passar aquele cara para trás, ao trair a sua esposa, você contraiu essa dívida
Com exceção disso, as problemáticas da vida humana invariavelmente são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. Quem é que define, então, o que eu vou sofrer, o que eu vou ser feliz? Eu. Mas de onde eu tiro essa escolha? Imagina aquele Roda, Roda, Jequiti do Silvio Santos. Vamos lá. Tem uma roda ali, tá? Com vários cartões. E ela fica girando. E aí você tem que tirar um. E aí pode ser alegria, o outro pode ser câncer, o outro pode ser diabetes, depressão, tal. Tá? Didático isso aqui, por favor, hein? Se dentro dessa roda, dentro desses cartões, só tem tragédia, porque é só isso que você absorveu do mundo, não tem sorte que te livre da dor. Porque quem escreve esses cartões somos nós, baseado na forma como interpretamos o mundo. Então, se eu acho que ser rico é bom e ser pobre é ruim, fica instalado lá para mim. Pobreza é ruim, ser rico é ser bom. E aí, mesmo sendo rico de dinheiro, eu sou pobre de espírito. Porque é só o que eu vejo. Isso é uma ilusão. Tá? Então, para que eu comece a ser sorteado com coisas mais positivas na minha existência, eu preciso que elas existam em mim. E elas só vão existir em mim quando eu ampliar o meu espaço interno para recebê-las, estudando coisas novas, conversando com pessoas novas, compreendendo outras culturas e me abrindo para outras filosofias. Caso contrário, eu só fico tirando sempre as mesmas cartas e reclamando, ai que azar, ai não deu certo, ai o meu vizinho, ai o meu irmão, sempre o outro e nunca eu. Mas é porque não tem dentro de mim esse recurso para ser pensado, para ser pescado. Eu é que seleciono isso. Não é ninguém que seleciona isso por mim. Algumas pessoas se colocam nessa condição em relacionamentos abusivos, né? Eu vou deixar o meu namorado definir o que nós vamos jantar. Eu vou deixar o meu namorado definir que roupa eu posso usar. Eu vou deixar minha namorada definir com quem eu posso ter amizade. Mas também ainda sou eu que escolho isso. Eu não faço isso porque minha namorada não deixa. Eu não faço isso porque meu namorado não deixa. Mas quem te obrigou a namorar essa pessoa? Ah, o meu sentimento. Então, tá aí. Não reclame. Viva isso. Viva isso. Se te faz bem, vive isso. Mas não fica nessa projeção de que é o outro que está te fazendo sofrer, porque não é. E quando é o outro que está me fazendo sofrer? Aí é essa questão kármica. Porque não tem como. Eu nasço, tenho 1 ano de idade, minha mãe me bate, ou meu avô me estupra, ou alguém abusa de mim, ou sei lá. Aí com 3 anos de idade, meu irmão fica me sacaneando. Eu não tenho como me defender. Não dá para falar que nessa vida eu contraí essa dívida, então é kármico. E é aí que Joana está falando. Tirando essas coisas que são kármicas e você é colocado em posições onde você não tem a escolha, está andando na rua, um cara põe a arma na sua cabeça e fala, entra aqui no carro e sofre um sequestro relâmpago, aí é kármico. Pode ter sido um vacilo seu, mas é kármico, não tem como você fazer algo. É diferente. Mas nessas coisas do dia a dia, o emprego em que eu estou, a comida que eu comi, a casa onde eu moro, isso tudo pode ser revisto por você. Revisto não significa mudado. Essa casa que você vê caindo aos pedaços, pelo menos ela tem pedaços para cair. Em algum momento você agradeceu pelo teto? Isso é rever, é olhar com outro olhar. E aí as coisas que eram ruins começam a ficar boas. Esse filho que me dá problema, esse filho que te faz buscar novos conhecimentos que você jamais buscaria se não fosse por ele. Quantas mães e pais eu não ajudei em grupo e me ajudaram, óbvio, em grupos que eu coordenava de codependência, que eram pessoas de alta sociedade ou de baixa sociedade, mas que estavam ali estáveis. Iam para o trabalho, voltavam para casa, assistiam televisão, ia para academia e só fazia isso. Aí o filho começa a usar droga, ela vai estudar sobre droga, aí estudando sobre droga, ela descobre sobre emoções, aí ela descobre que não consegue lidar com aquilo, conhece o amor exigente, o Naranon, vai para terapia, faz terapia, cura o trauma que tinha da infância, graças a quem? Ao filho que usa droga.
Não fosse por ele, ela continuaria ali naquela vida robotizada. Então isso é rever a situação. A Janaína demorou muito para assumir a culpa pelas dificuldades do seu dia a dia. Estamos juntos. Todos os dias recebemos uma folha em branco. Cabe o que escrever durante o dia, diz o João Paulo Gonçalves. Exatamente. O Márcio Viana, filho, o que me torna mais feliz são as coisas mais simples. Ver as flores das plantas, o formato das nuvens, ouvir minha respiração e caminhar no parque. Isso é maravilhoso. Muito bom. Criar algo em meio à tristeza para manifestar sentimentos, a Teresa diz. E usufruir cada momento. Tem gente que vive esperando uma felicidade fenomenal e fica infeliz a vida toda, diz a Maria Emília. É isso. Por isso que nós precisamos fazer isso tudo em conjunto, né? Porque nós vamos nos ajudando. Ó, cara, você tem uma falha aí, mas essa falha é minha, né? A questão da trave do argueiro, né? Ô Vitor, tem um pedaço de pau no seu rosto. Assim, não, isso aí tá no seu olho, amigo. Se não estiver no seu olho, então realmente tem um pedaço de pau no meu rosto. Eu tenho que trabalhar em cima dele, tá? Sempre com a humildade e a mente aberta. Mente aberta. Seguindo igualmente na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios, vários e vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para sua proliferação nos desejos subconscientes de que não se liberou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. Olha só, isso é uma coisa que eu gosto de colocar também. Quando a pessoa fala, mas vai me dizer que o emocional é por causa disso que eu fiquei gripado. Gripado é um vírus, então o vírus não tem como. Tem. É o que algumas pessoas chamam de imunidade baixa. É o emocional afetado. Então você entra num ônibus, entra num metrô, entra onde quer que seja. Tem 200 pessoas ali. Um indivíduo espirra, vem o vírus. O vírus vai passando para todo mundo. Alguns estão com a resistência tranquila, você não. Quer dizer, o indivíduo que tem um vírus dentro de um metrô espirra, onde 200 pessoas estão ali, essas 200 ficarão gripadas? Não. Por quê? Porque existe uma resistência maior em uma e na outra, e segundo Joana, essa resistência começa na força mental. Quando o seu mental está saudável, você dificilmente adoece. Quando o seu mental está prejudicado, qualquer coisa te adoece. É o mesmo vírus, é a mesma bactéria que está aí, passando neste momento, mas você não percebe. Não é que você desviou, opa, a bactéria, desviei. Não, ela está tocando você, está na sua pele, você pôs a mão na boca, mas o seu corpo já destrói ela muito rápido, porque você tem uma tolerância para isso. Quando você está deprimido, deprimida, triste, pessimista, inconformada, insatisfeito, aí é isso que ela está dizendo. Eu falo, eu quero ter saúde, mas lá no meu inconsciente eu quero adoecer, porque se eu ficar de cama eu não preciso encarar esse emprego que eu não gosto, eu não preciso ter relação com essa esposa que eu não estou mais amando, eu não preciso mais abraçar meu filho que eu já não aguento mais, porque nós não podemos assumir essas coisas. Nem para nós e nem para os outros. Eu não posso falar para uma pessoa, olha, tem semanas que eu queria mandar o meu filho para casa da minha mãe e não queria olhar para a cara dele mais. Não pode, como assim? Você é pai dele, você tem que amá-lo incondicionalmente. E aí sofre. Sofre. Fica ali brincando com o filho, não aguentando mais. Na primeira vacilada que o filho dá, usa aquilo como subterfúgio para colocá-lo de castigo. E faz a mesma coisa com a esposa, e faz a mesma coisa com o marido. Não quer ter relação com o indivíduo, né, relação sexual, e aí ele vai se aproximando, mas não tem um motivo para não ter. Aí ele deixa a toalha molhada em cima da cama, ou bate a porta com um pouco mais de força. Eu não aguento mais você, essa toalha, essa coisa de bater porta. Ah, quer saber? Hoje eu vou dormir no sofá. Então vai você dormir no sofá. Na verdade, é maior que isso, tá? Mas são subterfúgios inconscientes. Para ela, o problema realmente é a toalha molhada. Mas lá no íntimo não é. Eu não gosto mais dele. Né? Ou então, eu não estou com cabeça para isso agora, porque eu estou tão focada no meu trabalho que eu não queria ter. Mas eu tenho esse compromisso de matrimônio. E aí fica tudo isso que nós já conhecemos. Dos dois lados, tá?
dos dois lados. Continuando. É normal que se almejem o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro fracassando nos tentames. É normal querermos isso. Eu quero ser rico, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser bom nos meus empreendimentos, eu quero crescer na cultura e na arte. Isso é normal, mesmo que eu venha a fracassar. Então aqui, ó. Vai, eu vou me encontrar aqui, tá bom? Normal que se almejem o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro, fracassando nos tentames. Essa é a diferença. Então eu já adianto para vocês, né? Eu realmente não tenho essa vertente, né? Eu não sou uma pessoa que quer ficar fazendo essas palestras de autoajuda para 1.000, 2.000 pessoas, cobrando R$ 150 para ver um auditório lotado. Dá muito dinheiro, é um caminho relativamente fácil. De onde eu já estou fica mais fácil ainda, mas não é algo que eu almejo, né? Eu gosto de coisas mais simples assim. Mas você que gosta disso, fica aqui uma dica. Se você quer ganhar dinheiro com esse momento em que nós estamos, para de fazer palestra falando assim, ó, venha conhecer os caminhos para o sucesso. E faça uma palestra, um workshop falando assim, venha conhecer os caminhos para o fracasso. Porque é do fracasso que o sucesso surge. É quando o fracasso não me assusta porque ele ficou conhecido, automaticamente eu sou bem-sucedido. Então tem um monte de gente vendendo sucesso e as pessoas pagam uma fortuna para comprá-lo, mas eu não vejo ninguém vendendo fracasso. Pode até ter, mas ainda não está em alta. Comece a vender o fracasso. As pessoas vão ficar um pouco em choque. O cara está vendendo fracasso, deve ser uma piada. Vou lá assistir e traga o fracasso para a pauta. Eu vou colocar isso em palestras futuras espíritas, né? Não remuneradas, mas se você quer trabalhar essa temática, fica uma sugestão: explore o fracasso, porque ninguém está fazendo isso. E tem muito tesouro ali dentro. Muito. Ninguém quer ir lá. Seguindo. Ante o insucesso, descoroçoando-se, afirma-se que se é portador de vontade débil ou se é vítima do infortúnio, do destino ingrato, entregando-se ao malogro aparente. Aqui. O descoroçoar, fazer perder o ânimo ou a coragem. Então, quando estamos no insucesso, que é o que nós chamamos de fracasso, nós perdemos a coragem. Nos afirmamos como portador de vontade fraca ou vítimas de má sorte, do destino ingrato, e nos entregamos ao malogro aparente, saímos falando ruim. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com o fracasso, nós não sabemos compreendê-lo e estudá-lo. E é essa chave que eu estou deixando aí. Aí se você escolher esse caminho e falar, oh, fiquei rico explorando o fracasso porque o Vitor falou, 10% na conta e tá tudo certo. Não vou achar ruim, não. Tá bom? Ante o insucesso. Então, quando nós perdermos esse medo do fracasso e nós compreendermos que ele é um grande mestre, explorarmos ele e não nos envergonharmos em razão dele, compreendermos que estamos todos ali em algum nível, aí o sucesso automaticamente se instala. Porque não tem como descer mais do que o fracasso. Só tenho como subir. Quando eu estou na sensação de sucesso, a queda é muito grande. Então explore isso positivamente em sua vida. Agora, brincadeiras à parte, explore isso em sua vida. Quando você fala, eu falhei como pai, eu falhei como mãe. Não. Não. Justamente por isso. Quando você sente que falhou como pai, é porque o seu filho te colocou em uma situação onde você não estava, e isso é sucesso.
Você está em um lugar novo, com possibilidades novas. Quando você sente que falhou no emprego, isso te coloca num lugar novo. No emprego você já estava, agora você está no desemprego. É um lugar novo, é doloroso, é apertado, é angustiante, mas é novo. Sempre vendo dessa forma, vai ficar tão diferente a vida? Vai ficar tão diferente a vida? Chico dizia isso, né? Que ele não tinha medo de cair porque ele nunca se levantou. O que isso significa? Que ele vivia no fracasso. Porque não buscava essa construção. E ao conseguir viver no fracasso, ele se tornou extremamente bem-sucedido. Aquele monte de ônibus só para segurar a mão dele. Isso é sucesso. Isso é ser bem-sucedido. Mas qual era a conduta dele? Viver nessa situação de fracasso aos olhos dos outros. Ah, ele podia morar numa casinha melhor, ele podia. Não. Para a maioria das pessoas, ele era financeiramente fracassado. Mas, enfim, bilionário, né, de gratidão e amor e etc. Assim, não dá nem para calcular a fortuna do Chico, né? Chico Xavier, para ser mais claro. Vamos ver aqui. A Cristina trabalha a aceitação do erro com os alunos dela e percebe que eles enfrentam melhor suas manifestações em sala de aula. Maravilhoso, tá vendo? Já tem gente fazendo. Isso, a pessoa que veio da pobreza e fica rica dá muito mais valor, o Dioclésio também compreende. O pessoal tá dando risada aqui, mas eu vou cobrar os 10%, eu vou cobrar o dízimo aí. Quem explorar o fracasso, tá bom. Vamos indo então para o encerramento aí. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental. Alguém me dá um puxão de orelha? Tá difícil. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Vocês que estão ouvindo só o áudio aí não sabem o que está acontecendo, eu não estou colocando o slide para quem está vendo o vídeo, então e eu tenho que ficar voltando, por isso que eu estou aqui enferrujado. O empenho pessoal começa no plano do desejo mental e prossegue nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, a saber, os fracassos, os erros, os desacertos. É nisso que eu vou transformando ele no quê? Parte integrante da minha natureza por fixação automática. Chegará uma hora que o sucesso é automático, ele não é buscado. Eu não preciso reter o sucesso com medo de alguém tomá-lo de mim. Eu simplesmente sou. Ninguém pode tirar de mim o que foi construído pelo hábito e pela sabedoria em trabalhar o sentimento de fracasso. É meu. Continuando. O infortúnio é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente, que, por sua vez, conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo-as. O infortúnio, isso que nós chamamos de azar, né? A falta de sorte, a não sorte, é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente, que conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo-as, ou seja, eu fico conservador de mim mesmo. Eu falo que eu quero sair daqui, mas eu estou lutando para ficar aqui. Eu mudo o objeto de ódio ou eu mudo o objeto de inveja, mas eu continuo invejoso, eu continuo odiento. Porque o meu comportamento é enfermiço. E o meu comportamento é enfermiço porque eu dou muito mais poder às ações negativas e aos pensamentos pessimistas do que aos positivos. Tudo bem? Próximo encontro, 16/8, terça-feira, 18h45, computação cerebral parte 2, tá? Então a questão da computação cerebral é isso, é uma programação. É isso que está sendo colocado aqui para que fique mais claro. Por que essa computação? Porque é isso, tá? O meu cérebro funciona como o hardware, né, o aparelho, como se fosse a CPU do seu computador,
E os meus pensamentos é o software, que é como se fosse o Windows, Linux, o que quer que seja. O que eu instalar nele vai rodar. Se eu estou instalando coisas ruins, vai rodar coisa ruim. Se eu instalar coisa boa, vai rodar coisa boa. Se eu não tenho essas coisas para instalar, eu tenho que buscar fora, lendo, estudando, fazendo curso, pedindo ajuda, até que eu consiga fazer rodar melhor dentro de mim sentimentos mais positivos, que me façam sentir melhor. Tá bom? É isso aí. Algumas pessoas ficam por este estudo aqui. Eu agradeço vocês da rádio. Quem for para o outro estudo agora, seguido do Triunfo Pessoal, será em outro link. Na minha página tem o link, na Rede Amigo Espírita tem o link, começará às 18h45, tá? Então, pessoal da rádio, muito obrigado pela companhia, pela paciência aí com as minhas vaciladas, vocês também. Obrigado pela companhia, tá? Obrigado pela companhia, pela presença, por tudo que contribuíram para que nós possamos aí estudar o fracasso, viver o fracasso, vencer o fracasso pela integração dele, né? E aí ficarmos ricos de segurança, de autoconfiança e de amor próprio, porque não temeremos mais, né, perder, nós veremos tudo isso assim apenas como parte do crescimento. A Rede Amigo Espírita, eu, José Aparecido, muito obrigado pelo espaço cedido. A todos vocês, temos aí um semestre muito produtivo nesses estudos, ok? Então, até terça-feira que vem para vocês que fazem apenas esse estudo e até daqui 10 minutos para vocês que farão os dois. Um grande abraço e muita paz.